no vasto e silencioso teatro do espaço. A maioria das descobertas acontece silenciosamente. Não se anunciam com trombetas, chamadas ou fogos de artifício cósmicos, mas sim, como um pulso fraco nos dados, uma leitura estranha, um ligeiro desvio, luz que permanece por muito tempo no lugar errado. Espectro. Foi assim que tudo começou com 3. Atlas oftalmológico. À primeira vista, era apenas outro objeto interestelar, outro visitante de além-túmulo em passagem, cuidando da própria vida. Nós vimos estes antes. Oumuamua em 2017, Boros em 2019. Mas este foi diferente. Maior, mais rápido, mais estranho. E quando o telescópio espacial, James Webb, o telescópio da humanidade, o olho mais poderoso do céu, voltou ao olhar para esse intruso cósmico, viu algo que desafiava todas as leis conhecidas. Princípio do movimento natural. Não era o tamanho do objeto que chocou. Cientistas, embora tenha ofuscado todos os outros, visitante interestelar anterior. Não era até mesmo sua velocidade. Viajou a mais de 209 mil km por hora, rápido o suficiente para dar uma volta completa. A Terra 5 vezes por minuto. Não há verdadeiro horror frio de verdade rastejante. Medo veio do que Webb viu seguindo. Atrás dela, um brilho. Não aleatório, não. Caótico, mas ponderado, focado e direcional. Esta não era a história de um cometa. Não era a luz do sol refletida. Gelo e rocha. Isso era algo completamente diferente. Inteiramente. Uma assinatura térmica, uma propulsão. Gastroescapamento. E isso mudou. Tudo. Porque se 3 Atlas é emitir impulso, então não é apenas em movimento, está navegando. E se for navegando, se estiver ajustando seu... Claro, então alguém ou alguma coisa é voando com ele. Para entender a magnitude do que estamos enfrentando isso, você precisa dar um passo para trás, não apenas do telescópio, mas do seu compreensão de como o cosmos funciona. Os objetos celestes naturais não se comportam dessa maneira. Assim, eles não aparecem em lugar nenhum, viaje mais rápido do que qualquer nave espacial já construída e deslizar por campos gravitacionais com a graça de um piloto experiente. Mas é exatamente isso. O que o 3i Atlas fez. Quando foi avistada pela primeira vez, sua trajetória era diferente. Qualquer coisa que os astrônomos já tivessem visto antes. Não são elípticos como cometas ou asteroides, limitado pelo nosso Sol, mas hiperbólico. Passagem só de ida pelo nosso sistema solar. Um visitante sem intenção de ficar. Pelo menos era o que pensávamos. Vieram as estimativas de tamanho. Não centenas de pés como Oumuamua, nem mesmo milhas, mas entre 6 e 9 milhas de diâmetro. Isso é do tamanho de Manhattan. Uma ilha móvel, viajando pelo espaço a velocidades que rir na cara da nossa física. Como você acelera algo tão grande, sem que se despedace, como fazer? Você o mantém estruturalmente intacto ao longo de todo o processo. Milhares de anos e milhões de luzes. Anos. A resposta é simples. Você não precisa. A menos que você não esteja vinculado pelas limitações da natureza. Nessas velocidades e essa escala mesmo, pequenas variações destruiria qualquer objeto natural em fragmentos. Mas o Atlas 3.2 não é desmoronando, é estável controlado. A velocidade não diminuiu ao longo do planeta. Encontros. Aumentou. O objeto passou por cima de enormes forças gravitacionais, campos sem ser desviado do curso. Na verdade, parece estar usando-os como se impulsionando-se ao redor de cada planeta com precisão calculada. Uma manobra que nós chamara assistência gravitacional. Essa técnica é usada pela NASA. Mas o objeto está fazendo isso melhor do que nós. Até o momento não observamos nenhum sinal de propulsão. Foi aí que a cauda apareceu. Não uma liberação natural de gases de gelo e poeira como os cometas exibem esse efeito quando se aproximam do Sol. Não era vapor. Estava quente. Energia direcional, algo que empurra o objeto para a frente ou para abrandar a sua velocidade. E foi aí que a equipe percebeu. Laboratório de propulsão a jato. Isto não é um cometa, é um veículo. Existe uma verdade escondida nas estrelas. Escrito não na luz, mas no movimento. A 3i Atlas está escrevendo mais uma história. Preciso mais assombroso e mais deliberado do que qualquer objeto natural que temos. Já rastreada, vamos falar sobre sua trajetória. Quando os cientistas da NASA e da Europa, o Observatório do Sul traçou sua rota. Através do sistema solar, o som encontrado fez o quarto ficar em silêncio. O objeto não estava simplesmente deslizando. Espaço. Estava em turnê. Primeiro deslizou pela superfície. Morte perto o suficiente para ser levado a sério. Observação mais longe o suficiente para evitar. Ficar preso numa armadilha gravitacional. Em seguida traçou uma rota em direção à Terra. Não diretamente, mas em um arco calculado. Isso a tornaria observável. Alcance enquanto o esconde atrás do brilho. Do Sol durante a maior aproximação. Era como se o objeto soubesse exatamente como fazer. Usar o próprio cosmos como uma capa. Depois, Terra ela se desvia em direção a Vênus, então. Júpiter. 4 planetas perfeitamente alinhados, em uma sequência que maximiza oportunidades de observação enquanto minimizar a interferência humana. Estatisticamente, esse tipo de trajetória é impossível. Os astrônomos realizaram simulações.
Eles descobriram que a chance de um natural objeto seguindo esta sequência precisa, nessas velocidades com esse alinhamento, é menos de 5%. Isso não é natureza, é planejamento, e é aqui que a coisa fica perturbadora. A trajetória parece otimizada para o planeta. Vigilância não sobre voos, não. Colisões, vigilância. Imagine que você é uma civilização alienígena, querendo estudar um sistema solar sem ser visto. Você gostaria de um caminho que coleta o máximo de dados com o mínimo chance de detecção. É exatamente isso que o Transmedia Atlas está fazendo. O objeto não está derivando às cegas. Está funcionando. Reconhecimento. E então veio o pior. A realização de tudo o tempo de sua chegada. Os cientistas agora estimam que 3 segundo Atlas iniciou sua jornada em nossa direção. Há quase 8.000 anos por volta de tempo em que a civilização humana começou a surgir. Foi nessa época que construímos as primeiras cidades. Descobriu a agricultura, desenvolveu o idioma. E se este objeto se foi despachado, então não foi por acaso. Foi em resposta. Durante anos esperamos pelo James. O telescópio espacial Webb fará o que nenhum outro fez. O telescópio podia olhar mais fundo, mais longe, e mais claro do que nunca. Mas ninguém esperava que pegasse uma máquina em movimento em o ato de voar através do nosso Sol, sistema. No entanto, é exatamente isso que aconteceu quando a Webb ativou seu infravermelho. Olhar em direção a 3 Atlas, o inicial, os dados pareciam estranhos. Havia um brilho, não um reflexo, mas uma imagem térmica. Emissão. Algo quente, algo localizado, algo direcionado. A análise espectrográfica revelou que não se tratava de gás escapando do gelo, era um escapamento constante como o rastro tênue de um motor iônico ou um sistema de propulsão de baixo empuxo. Sistema era simétrico sustentado e completamente inconsistente com qualquer comportamento cometário conhecido. A NASA não. Anunciar isso, claro que não anunciaram, mas memorandos internos vazaram. A Webb tinha pulsos de calor observados de uma região em a parte traseira do objeto. Pulsos que o ciclo se repetia a cada 19 segundos cada um deles, deixando para trás uma mudança mensurável em trajetória. Não se tratava apenas de propulsão, foi uma correção de rumo, uma manobra de direção, impulso controlado. Mas o mais alarmante, o detalhe não provinha da energia, mas sim do material. Incorporado dentro o brilho indicava traços de supercondutividade, elementos, materiais que não existem em natureza, pelo menos não nesta forma. Elementos com perfis eletromagnéticos, mais comumente associado a artificial, construções do que formações naturais, minerais. E de repente a equipe da Webb não estavam perguntando se aquilo era de origem alienígena. Eles estavam perguntando há quanto tempo isso havia acontecido, nos observando e o que isso pode estar escondendo, atrás daquele rastro brilhante. Durante décadas, cientistas como Avi Loeb avisaram que talvez não sejamos nós os escolhidos, fazendo o ato de observar. Isso talvez em tudo. Nossa curiosidade cósmica nos levou a ser observados. Muito mais tempo do que ousamos admitir. E 3 Atlas podem ser os primeiros. Prova inegável disso. Seu comportamento não é aleatório. Sua trajetória não é caótica. Suas emissões não são naturais. E agora sua aceleração não é gravitacional. Tudo neste objeto grita design. Dos materiais à sua sincronização passando pelas manobras evasivas, mas o que é ainda mais intrigante é o seu silêncio. Não há transmissões, nem saudações, nem tentativas óbvias de contato. Ele se move como um fantasma pelo céu noturno visível apenas porque evoluímos o suficiente para enxergá-lo. Como se seus criadores soubessem que estaríamos observando agora. Como se o tivessem enviado não para falar, mas para nos testar, para estudar como reagimos, para mapear nossa resposta, para avaliar nossa ameaça. E talvez o mais assustador de tudo, alguns especialistas agora acreditam que 3 Atlas podem não ser os únicos. Porque se o Muamua era o batedor, então 3 Atlas podem ser os sentinelas, a sonda que vem depois que a primeira mensagem é recebida, aquela que se move mais lentamente, vê mais profundamente e não vai embora. Enquanto os astrônomos continuavam analisando o brilho semelhante a um sinal de propulsão deixado pelo asteroide 3 Atlas, uma nova anomalia surgiu. Um fenômeno que não apenas desafiou as expectativas, mas violou os próprios fundamentos da física newtoniana. Normalmente, qualquer propulsão em massa a tal velocidade e escala deveria deixar um rastro mensurável, uma mudança no momento linear, uma perda de energia cinética, um custo termodinâmico. Mas o Atlas não estava desacelerando. Estava acelerando ligeiramente. Sim, mas inegavelmente o impulso não estava sendo usado para quebrar ou estabilizar, estava empurrando. E, no entanto, apesar disso, o objeto manteve perfeita coesão estrutural, sem apresentar oscilação, desintegração ou distorção térmica por atrito ou força de reação. Cientistas do JPL e da ESA tentaram simular esse fenômeno em supercomputadores usando todos os modelos de propulsão conhecidos, desde propulsores iônicos a pulsos nucleares e motores de antimatéria. Nenhuma correspondência foi encontrada.
O único cenário que reproduziu algo próximo ao que James Webb observou envolvia um método teórico de propulsão conhecido como manipulação do campo de vácuo. Um sistema de propulsão que não empurra a matéria, mas sim curva o próprio espaço-tempo atrás do objeto, criando um diferencial de pressão que permite que ele deslize para a frente como uma gota d'água em um vidro curvo. Uma tecnologia tão avançada que só existe em revistas de física e fantasias de laboratórios quânticos. Se é isso que alimenta o Three Eye Atlas, então não é apenas alienígena, é pós-newtoniano. O tipo de máquina que estaria não apenas décadas à nossa frente, mas milhares de anos. O tipo de nave que você não constrói para visitar um sistema solar. Você a constrói para dominá-lo. À medida que o mistério se aprofundava, uma equipe de criptógrafos e astrofísicos de diversos observatórios começou a analisar os pulsos de energia emitidos pela parte traseira de 3 foguetes Atlas. Enquanto a maioria se concentrava na trajetória e na pegada térmica, um analista percebeu algo mais profundo no ruído, um padrão. Os pulsos não eram apenas rítmicos, eles eram codificados. Cada rajada de exaustão não era idêntica. Havia modulações, pequenas variações de tempo, amplitude e frequência, como sussurros binários envoltos em fogo. Utilizando um software de reconhecimento de padrões assistido por EA, originalmente desenvolvido para decodificar rajadas rápidas de rádio, a equipe submeteu os dados dos pulsos a mais de 10 milhões de simulações. E foi então que algo aterrador veio à tona. O rastro de exaustão não era apenas um sistema de propulsão. Era um sinal portador, uma transmissão embutida no próprio movimento ativo. Cada pulso carregava dados impressões digitais compostas por proporções harmônicos geométricos e sequências de números primos não aleatórios. Não era ruído, não era coincidência, mas um sinal deliberado. O que mais assustou os pesquisadores foi a direção para onde o sinal apontava. Não em direção à Terra, não em direção aos nossos satélites ou telescópios, mas para fora, diretamente para o espaço profundo, em direção a uma região sem estrelas ou corpos celestes conhecidos. Alguns acreditam que seja um sinal de socorro, outros pensam que seja um registro, um fluxo de dados que retorna ao seu ponto de origem. Mas há uma teoria mais perturbadora circulando em canais confidenciais. É um farol. Não uma mensagem pedindo ajuda, mas um código de ativação, uma batida, um convite codificado para algo ou alguém do outro lado do vazio. Enquanto a atenção permanecia voltada para os céus, coisas estranhas começaram a acontecer muito mais perto de casa. Ao redor do mundo, detectores de anomalias magnéticas, geralmente silenciosos, a menos que registrassem tempestades solares ou atividade sísmica, começaram a disparar. Não em uma onda caótica, mas em sincronia. Da Islândia à Antártida, da Sibéria ao Chile, sinais de frequência ultra-baixa começaram a pulsar através da crosta terrestre. Não eram fortes o suficiente para causar danos, mas precisos o bastante para alarmar os pesquisadores. A frequência era idêntica ao padrão presente no escapamento de propulsão de 3 aviões Atlas. O que se seguiu foi ainda mais bizarro. Os padrões migratórios de aves e mamíferos marinhos mudaram, desvios sincronizados em continentes inteiros. Sistemas de GPS em drones de alta altitude falharam momentaneamente. Satélites em órbita baixa começaram a receber ecos eletromagnéticos fracos que pareciam refletir na atmosfera superior, como se a própria Terra estivesse respondendo a um chamado ou, pior, reativando um protocolo antigo. A teoria que circula em círculos de pesquisa privados é controversa, mas está ganhando força, a de que a Terra pode abrigar sistemas antigos adormecidos, biológicos, magnéticos ou tecnológicos, que nunca deveriam ter sido ativados novamente. E 3 satélites Atlas, ao entrarem em nosso sistema e emitirem esse sinal, preciso teriam desencadeado algo oculto, não apenas na órbita, mas no próprio planeta. Uma memória, uma reação, uma sincronização, e ninguém sabe o que acontecerá a seguir. Então, quando a tensão atingiu o ápice, tudo parou. Os pulsos, a exaustão, a assinatura térmica. A próxima varredura do telescópio, James Webb, mostrou o Atlas de 3 olhos frio e imóvel e estranhamente silencioso. Sem brilho, sem explosões, sem correções de curso. Era como se o objeto tivesse desligado ou entrado em estado dormente. A princípio, os cientistas comemoraram. Talvez fosse uma falha, um esgotamento de combustível, uma pane no sistema. Talvez, afinal, tivesse se revelado um objeto natural. Mas o silêncio não tranquilizou a todos porque o objeto ainda se movia mais rápido do que antes e continuava perfeitamente alinhado com sua trajetória projetada em direção a Júpiter.
sem desvios, sem sinais de deterioração, apenas puro impulso. E era isso que aterrorizava os analistas a portas fechadas. A máquina não havia parado. Ela havia concluído algo, terminado uma fase ou entrado em outra. E então novos dados chegaram das sondas Voyager, ambas quase simultaneamente. Cada uma registrou uma breve anomalia idêntica no espaço profundo, uma pequena variação eletromagnética que coincidiu perfeitamente com o momento em que a 3i Atlas cessou seu funcionamento. As sondas a detectaram um gatilho silencioso, um sinal não destinado à Terra, mas a dispositivos além do nosso controle. A especulação agora não gira mais em torno da inteligência da 3i Atlas, isso já foi aceito. O novo temor é o que ela acabou de ativar, chamar ou invocar. Porque quando uma máquina que desafia as leis da física silencia, não por estar quebrada, mas por ter realizado alguma ação, não estamos mais na fase de observação, estamos na fase de resposta. Oculto nos dados do último sinal emitido por 3 satélites, Atlas havia um padrão tão preciso que não podia ser descartado como mera coincidência, uma espiral dourada de variação eletromagnética idêntica à proporção encontrada em galáxias espirais, estruturas de DNA e na arquitetura ancestral da Terra. E dentro dessa espiral, os pesquisadores encontraram sequências espelhadas ecos de um padrão de pulso identificado pela primeira vez há 8 anos em uma anomalia breve e quase esquecida. Os momentos finais da passagem de Oumuamua. De repente, o que parecia ser 2 eventos desconexos, 2 visitas alienígenas com 8 anos de diferença, começou a se revelar como 2 fases do mesmo plano. Um Mua pequeno, veloz e silencioso entrou e saiu do nosso sistema solar como um fantasma. Não tinha cauda propulsão ou assinatura térmica, mas deixou um estranho eco eletromagnético antes de desaparecer no espaço profundo. Um eco agora reproduzido com precisão amplificada por 3 Atlas. Foi então que uma teoria antes relegada a obscuros documentos técnicos ressurgiu nos mais altos escalões da pesquisa astrofísica, a hipótese da chave e da fechadura. Nesse modelo, o Oumuamua nunca teve a intenção de se comunicar ou observar de perto. Era simplesmente a fechadura, um artefato inerte contendo instruções latentes possivelmente embutidas no campo eletromagnético do nosso sistema solar. E 3 Atlas, essa é a chave, o ativador, a segunda fase. Uma nave não apenas capaz de reconhecimento, mas também de interação, de executar um protocolo que pode ter esperado milhares de anos para começar. E agora essa chave girou. Após o desligamento da propulsão, a equipe do James Webb percebeu algo ainda mais estranho. A luz de estrelas de fundo distantes, antigas e catalogadas há muito tempo, começou a se curvar de forma anormal ao redor de 3 estrelas Atlas. Não como se estivesse bloqueada por sua massa, mas distorcida, como se o próprio espaço estivesse se deformando ao seu redor. Um efeito de lente gravitacional, sim, mas sem a massa necessária para justificá-lo. O objeto não é massivo o suficiente para deformar o espaço-tempo dessa maneira, a menos que haja algo mais em jogo. Os instrumentos do Webb começaram a detectar flutuações sutis nos tempos de chegada dos fótons. A luz aparecia microsegundos antes do que deveria, como se estivesse sendo puxada para a frente por uma ondulação no próprio tempo. Não se tratava apenas de distorção gravitacional, mas sim de distorção temporal. Um tipo de efeito que físicos teóricos descrevem apenas em modelos que envolvem buracos de minhoca, matéria exótica ou compressão de campos quânticos. Mais alarmante ainda, essa lente gravitacional não era estável. Ela se deslocava, movia-se e reagia. Os padrões de distorção mudavam sempre que sinais terrestres, intencionais ou não, eram transmitidos em direção ao objeto. Era como se o tecido do espaço-tempo ao redor de 3 Atlas estivesse vivo, adaptativo e responsivo. E então surgiu a teoria que ninguém queria aceitar publicamente. 3 Atlas pode não ser uma espaçonave no sentido tradicional. Pode ser uma singularidade móvel, uma máquina projetada para manipular o espaço-tempo com a mesma facilidade com que manipulamos a luz. Não um receptáculo, mas um portal. E se for um portal, não é o destino que deve nos preocupar, mas sim o que está do outro lado. Mesmo após a interrupção da propulsão, a assinatura infravermelha de 3 Atlas continuou a emitir padrões tênues de baixa temperatura, pouco acima da radiação de fundo, mas estruturados de uma forma que nenhum objeto natural jamais apresentaria. Usando espectroscopia aprimorada por IA, os cientistas analisaram as camadas de emissão e descobriram uma sequência de padrões moleculares não aleatórios, mas recursivos, semelhantes a estruturas de rede de carbono.
as mesmas estruturas encontradas em moléculas orgânicas avançadas e em estruturas de DNA sintético. A princípio, os dados pareciam ruído, mas quando sobrepostos a modelos de dobramento de proteínas, algo emergiu. Uma linguagem molecular. Não palavras literais, mas geometria. Sequências que lembravam pares de bases, assinaturas de dobramento, rotinas de codificação. Era como se o brilho não fosse apenas um subproduto do calor, mas uma transmissão de informação bioquímica, uma assinatura genética, um código. As implicações eram paralisantes. Se esse objeto carregasse os componentes básicos da vida, refinados, organizados e transportados através do espaço interestelar, então talvez não fosse uma sonda. Poderia ser uma semente. Um cedro projetado não para destruir, mas para transformar, para terraformar, para infectar, para se replicar. Não de forma agressiva, mas de forma silenciosa e metódica. Uma que não pede permissão. Uma que observa, espera e então se planta onde o solo está pronto. E se a Terra, em todo o seu caos e progresso, se tornasse o jardim perfeito, o ato final até agora não aconteceu no espaço profundo. Aconteceu em algum lugar muito mais próximo na Lua. Apenas alguns dias depois de a Webb detectar a suspensão da propulsão na Terra, sensores de campo profundo captaram estranhas sincronias na ionosfera. Uma rede de satélites privados detectou uma poderosa explosão de energia não radioelétrica direcionada não para a Terra, mas para um ponto específico na superfície lunar. As coordenadas eram arrepiantes, um mascom numa área da Lua com uma concentração de massa excepcionalmente alta sob sua superfície localizada abaixo de uma antiga cratera que há muito intriga os geólogos. Durante décadas, a anomalia foi explicada como um vestígio da história dos primeiros impactos lunares. Mas agora, sensores detectaram um pico de calor, uma assinatura térmica e, em seguida, uma vibração. Sismômetros colocados na Lua por missões anteriores, há muito inativos, foram brevemente ativados. Seus dados foram revelados. Um pulso rítmico a cada 11 segundos com frequência idêntica às emissões secundárias do escapamento do satélite Atlas III, emitidas apenas alguns dias antes. De repente, a ideia de que o Atlas III estivesse apenas observando a Terra pareceu ingênua. Estava se comunicando com a Lua ou com algo abaixo dela. A ideia de que o objeto não estava apenas nos observando, mas coordenando-se dentro de estruturas de sistemas, transformou a especulação em puro terror. Será que algo foi enterrado na Lua? Algo foi deixado para trás ou algo estava à espera do sinal que acabamos de presenciar? Porque se a 3 Atlas começou a ativar nós dentro do nosso sistema solar, então isto não é apenas um primeiro contato. É uma contagem regressiva. Durante décadas acreditamos que a busca por vida extraterrestre começaria com um sinal claro matemático e destinado a nós, uma saudação, um aviso, um convite. Mas talvez esse nunca tenha sido o plano. Talvez o primeiro contato verdadeiro não viesse como uma mensagem, mas como uma manobra, como o escapamento da propulsão, captado pela borda de um telescópio, como uma luz que brilha de uma maneira incomum, como um padrão que não expressa palavras, mas sim intenções. 3 Atlas não chegou como um visitante, não desacelerou para nos estudar, não reconheceu nossa presença. Chegou rápido, executou uma trajetória impossível, emitiu um sinal através do seu próprio movimento e então silenciou, não quebrado, não desaparecido, apenas à espera. À espera depois de completar algo que não entendemos, depois de despertar algo que talvez nem vejamos. Depois de ativar algo que havíamos esquecido que um dia existiu. E talvez esse seja o ponto. Porque, e se o escapamento não fosse para a propulsão, e se não fosse para guiar o objeto, mas para nos alertar, e se tudo da trajetória ao sinal lunar fizesse parte de um projeto tão além da nossa compreensão que nem sequer conseguimos reconhecê-lo como uma mensagem, porque talvez não sejamos os destinatários pretendidos. Talvez toda essa sequência nunca tenha sido para nós, mas para algo enterrado nas profundezas do nosso sistema solar, algo mais antigo, algo silencioso, algo que só precisava ouvir aquela frequência mais uma vez para abrir os olhos. E essa é a ideia mais aterradora de todas, que 3 Atlas não tenha sido nosso primeiro contato. Foi o primeiro comando deles. Então agora nos perguntamos o que despertará em seguida. Inscreva-se neste canal. Vamos além das manchetes explorando a ciência e o desconhecido. Ative as notificações, pois 3 Atlas pode não estar sozinho e talvez nós também não. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que o espaço é vazio. E conte-nos nos comentários, você acha que 3 Atlas veio para nos explorar ou para despertar algo mais? Porque às vezes o silêncio entre as estrelas é apenas a respiração antes da resposta.